Shalom, Ubrahá, nossa aula de hoje é no mérito da elevação da alma do nosso querido Osmar Ivo Miller, filho de Julia Miller, e temos a honra de ter aqui a visita dos netos dele que vieram para o Brasil por causa do querido Daniel. Shalom Ubrahá, como estão? Tudo bem? Nosso querido Moishe. Shalom Ubrahá, como estão? O tema da nossa aula de hoje é a nossa Parashá. Estamos no Chumash Bereshit, Parashat Lech Lecha, que Deus diz para Abraão: vai para você. E nessa Parashá nós temos muitas incógnitas que nós vemos assim, que Hashem disse para Abraão: vá para você. Quer dizer, o que quer dizer para você? E não para mim, quer dizer, Deus está mandando ele. Então o que quer dizer Deus fala vai para você? Vai porque eu estou te mandando, né? Então o vai para você quer dizer vai para o seu próprio bem. Aqui no Ur-Kasdim, onde ele morava, na antiga Mesopotâmia, lá ele estava bem. A pessoa sempre está bem no lugar onde ele vive, ele sempre está bem. Então, quando a pessoa vai para outro lugar, que nesse outro lugar ele não tem absolutamente nada, ele não tem emprego, não tem nada, como ele vai estar bem? Então a Hashem falou: não, vai para o seu bem. Aqui você não vai ter filhos, lá você vai ter filhos, você vai ter uma descendência, lá vai ser bom para você. Ou seja, assim, o caminho aqui de Zurashi, o caminho, ele causa uns problemas para a pessoa. Você gasta dinheiro e não ganha. Quando você está viajando, você era conhecido na sua cidade, no outro lugar ninguém sabe quem é você. Vai saber quem é você. E a pessoa quer ter filhos, como ele pode ter um filho viajando? Então, o caminho ele causa um desgaste para a pessoa. Então, o que Deus diz para ele, uma coisa muito interessante: Deshalegoi Gadol. Quer dizer, você vai ser um povo grande. Vou fazer de você um povo grande. O que quer dizer um povo grande? Se depois ele fala para ele: olha, sua descendência vai ser como as estrelas do céu, se você conseguir contar. Então, quer dizer, ele dá a bênção para que Abraão tenha muitos filhos, seja um povo grande em número. Essa bênção ele recebe depois. Então, o que quer dizer agora que Deus fala para ele: você vai ser um grande povo? É como você fala em inglês, a great people, quer dizer, grande em qualidade. Tipo, nós somos uma pequena percentagem da população mundial. É um 0, não sei quantos zeros até chegar no 1. Mas pergunta para um coreano na Coreia do Norte o que é um judeu, ele vai te falar. Pergunta para o alemão na Alemanha onde é a Terra Santa, ele vai te falar a Terra de Israel. Pergunta para um árabe na Arábia Saudita se ele sabe o que é um judeu. Quer dizer, nós somos tão poucas pessoas, mas somos great people. Quer dizer, um povo grande, um povo importante. E outra coisa, eu vou te abençoar, vou fazer com que você fique famoso. Quer dizer, porque o caminho causa com que a pessoa, ninguém vai saber quem é você, mas aqui Deus está dizendo para ele, quando ele chegar no lugar, vai falar: uau, olha quem chegou, nosso grande. Então, não fosse essa bênção, a pessoa ia chegar no lugar e ia falar: a gente não sabe, vai saber o que ele está fazendo aqui. Daí Abraão, Hashem falou para Abraão: você vai ser a própria bênção. Deus diz para ele: eu vou abençoar os que te abençoam, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Quer dizer, o próprio Abraão, ele vai ser Abraão, e vão ser abençoados por você todos os povos do mundo, todas as famílias do mundo. O que acontece, como isso funciona? Quando o povo de Israel estava na Polônia, a Polônia era a superpotência mundial, era os Estados Unidos. O povo de Israel foi para a Rússia virou os Estados Unidos. Nosso povo foi para os Estados Unidos virou os Estados Unidos. Aonde está a maior comunidade judaica em quantidade e qualidade, aquele país é abençoado.
Você pergunta em Israel, Israel já tem outros critérios. Israel está escrito, se a gente se comportar certo, aí Deus vai dar chuva na hora. Israel já tem outra tabelinha. Já é mais exigente, né? Já tem exigências, porque a pessoa está dentro de uma sinagoga, tem que se comportar melhor do que ele se comporta fora da sinagoga, né? Israel é terra santa. Então, se a gente se comporta bem lá, aí, Baruch Hashem. Então, na verdade, Abraão, ele foi, como Deus pediu para ele ir, ele foi. E ele levou com ele o sobrinho dele, o Lot. Foi com a esposa, foi com... Ele, nessa hora que ele viajou, ele tinha 75 anos. Quando ele saiu de Haran, quer dizer, de Ur Kasdim, eles foram para Haran, Haran na Síria, mas em Haran ainda ele estava com os pais. E depois de Haran ele já foi somente com a esposa, com o sobrinho, porque Hashem falou para ele sair da casa dos pais dele, não da família dele. Então ele levou o sobrinho, o Lot, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן. Então ele pegou com ele a Sarai. A Sarai, na verdade, o nome que o pai dela deu para ela é Isca, que quer dizer profetisa. E o Abraão, ele chamou ela de Sarai, que quer dizer minha princesa. Então, ele levou com ele a Sara, o Lot, que na prática era irmão da Sara. O Lot era irmão da Sara, porque o Haran, ele tinha 3 crianças, a Milcá, a Isca e o Lot. Então o Lot era irmão biológico da Sara. Ele levou, Abraão levou tudo que ele tinha, de todos os bens que ele tinha, e ele levou também as almas que ele fez em Haran. O que quer dizer as almas que ele fez em Haran? Quer dizer que Abraão, está escrito que Abraão ele convertia os homens e a Sara convertia as mulheres. Só que ainda não tínhamos recebido a Torá. Então existe um conceito que é chamado de Ger Toshav. Ger Toshav, a pessoa se converte para cumprir 7 mandamentos de Bnei Noach. Então isso é o que ele fazia. O Noach não ensinou os 7 mitzvos de Bnei Noach. Abraão ensinava os 7 mandamentos de Bnei Noach. O Noach não ensinou isso para ninguém. O Noach estava só fechado na arca, né? E ויצאו ללכת על סכנן, ועברו על סכנן, ועבר אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, והנני אז בארץ. Agora começa uma coisa interessante. Desde que Deus criou o mundo, ainda até a época de Abraão Avinu, ainda não tinha tido uma guerra. Porque eram 10 gerações do Adão e Eva até a Arca de Noé. O Caim matou Abel, isso não é considerado uma guerra. Ainda é considerado um assassinato. Agora, o que quer dizer uma guerra? Que um povo faz uma guerra contra o outro e mata os soldados do outro lado, e não é considerado assassinato. Não é considerado assassinato. Então, uma guerra, tipo um país fez uma guerra contra o outro, claro, vai ter crimes de guerra, outra coisa, mas a própria guerra de um soldado matar um soldado do outro soldado inimigo, isso não é considerado assassinato. Então, uma guerra de verdade ainda não tinha tido. Mas quando uma aldeia, tipo as aldeias da Indonésia, lá deve ter, nesses lugares, essas ilhas do Oceano Pacífico, tinham canibais, então imagina lá 2 aldeias, uma aldeia faz uma guerra contra a outra, que existia isso entre eles, não sei se até hoje tem. Eu vi que no nordeste da Índia, eu vi uma vez um caso desses, dessas pequenas tribos que uma aldeia atacou a outra, vi isso? Existe, né? Então o que acontece? Isso é considerado assassinato. De uma aldeia atacar a outra é considerado assassinato. Quer dizer, que direito você tem de atacar o outro? Então até agora não tinha acontecido, a primeira guerra da humanidade ainda não tinha acontecido, só vai acontecer quando os 4 reis, eles atacam 5 reis. Isso vai ser a primeira guerra, vai estar escrito lá, Asum el-Hamah, que eles fizeram guerra, vai ser a primeira guerra da nossa história, da história da humanidade. Mas aqui, o que ele diz, que os cananeus,
estão na terra, quer dizer, é briga de uma aldeia ataca a outra. Quer dizer, isso é assassinato. Então os cananeus, os Bnei Ham, eles estavam roubando a terra dos Bnei Shem e nesse caso eles não tinham direito de fazer isso. Então uma aldeia atacar a outra não é chamada de guerra, é chamada já de assassinato, de chacina. Então estava acontecendo isso. Então Abraão, ele era dos filhos de Shem e ele chega na terra que Deus vai mostrar para ele, que Deus falou para ele: olha, você vai ficar famoso, todo mundo vai te conhecer, você vai ter muitos filhos e não só isso, você vai ter muito dinheiro, muitas bênçãos. Ele chega na terra que Deus mostrou para ele, é exatamente o contrário. Então ele chega lá, ele chega lá em Israel, tem lá os palestinos atacando, a guerra de aldeias, uma aldeia atacando a outra, a Asa, a Gaza atacando a cidade ao lado. Ele chega lá, crise econômica, como dá para viver no meio de uma guerra, o dinheiro fica difícil. Ele chega lá, ele é mais um, ninguém conhece ele, ninguém sabe quem ele é. Então isso foi um teste. Quando Deus te fala uma coisa e depois acontece outra, a gente chama isso de teste. Nossa vida nesse mundo é uma corrida de obstáculos. Cada vez a gente ultrapassa um novo obstáculo. Abraão, ele foi testado 10 vezes. Esse aqui vai ser um dos testes. E daí, que para Abraão Mitzrayim, então aí ele teve que descer para o Egito. Ele teve que descer para o Egito, não tinha o que comer lá, era ensinar. Voltar para a Síria, ele não podia porque Deus falou para ele: sai da casa dos seus pais. Então os pais dele estavam na Síria, lá em Haran. Agora, voltar para a Mesopotâmia, para o Golfo Pérsico, onde era Ur-Kasdim, ele não podia porque Deus falou para ele: saia da sua terra e do lugar onde você nasceu. Ele nasceu lá no Golfo Pérsico, Ur-Kasdim. Então, o único lugar que sobrou, sendo que o mundo daquela época era um mundo muito pequeno, o mundo inteiro era do Vale do Rio Indo até o Rio Nilo, na região que ele está no Egito, não na Uganda, o Rio Nilo no Egito. Então aquilo era o mundo inteiro, de ponta a ponta. A Europa era a floresta amazônica. Quer dizer, o mundo inteiro era do Vale do Rio Indo até o Nilo. Então Abraão, o que sobrou para ele do mundo inteiro foi só ir para o Egito. E Abraão foi para o Egito. E agora nós vamos ver uma coisa, está escrito Maaseh Avot Siman Labanim. E tudo que vai acontecer com os nossos patriarcas vai ser um sinal para o que vai acontecer com nós próprios. Para o que vai nos acontecer no futuro, que a gente desceu para o Egito, saímos de lá com grandes riquezas. Abraão desceu para o Egito, depois ele subiu para o Egito com grandes riquezas, e essa parte da história nós vamos pular, que o nosso ponto aqui da história é quando Hashem vai se revelar para Abraão. E toda a história que aconteceu no Egito, e porque Abraão teve que se separar do Lot, e o que vai acontecer, a gente vai pular essa parte, e vamos para a guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Então Abraão se separou do Lot, os pastores do Lot estavam roubando, e o Lot estava feliz com isso. Então Abraão se separou dele e falou: olha, toda a terra na sua frente, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se vai para a esquerda eu vou para a direita. O Lot foi morar na Sodoma, e aí vieram os 4 reis atacar os 5 reis que eram de Sodoma, Gomorra, Adamá, Zeboim e Zorra. E
teve uma guerra, e lá está escrito assume o Hamá, e fizeram guerra. A primeira vez que aparece na Torá essa palavra guerra. Então aí já há uma guerra, quer dizer, aí o soldado que mata o outro já não é considerado um assassino. Mesmo que o motivo daquela guerra tenha sido um motivo econômico, mesmo assim já é considerado uma guerra. Como você vai diferenciar se uma vila ataca outra vila, um assassinato, e aqui os 5 reis atacaram, os 4 reis atacaram os 5 reis? Isso foi uma guerra. Para determinar o que é uma guerra, para diferenciar, nós vamos ter que estudar a fundo esse assunto. Então é assunto para outra aula. Mas aqui aconteceu uma guerra. Então esses 4 reis, e depois tem um motivo profundo porque eles são 4 reis. Eles atacaram 5 reis, atacaram o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adamá, Tzboim e Zorra, e eles pegaram todos os bens dessas pessoas e pegaram também essas próprias pessoas e levaram. O que aconteceu? Continuação da história. O Abraão agora estava com um problema, e a gente vai ver, tem todo um lado espiritual por trás disso. No Lot estava a alma do rei Davi, a alma do Mashiach. O rei Davi foi o rei ungido. O rei ungido é chamado Melech HaMashiach, rei ungido. E um descendente do rei Davi vai ser o Melech HaMashiach, que também é chamado de rei ungido por causa que o rei Davi ele foi ungido. Ou seja, assim, nas escrituras judaicas, o Rambam explica isso, que vai vir um rei de verdade. Que quando você fala rei, quer dizer que a pessoa está nessa função. Esse rei tem que ser um descendente do rei Davi, que ele sabe tanto a Torá quanto o rei Davi, e ele vai fazer as guerras de Hashem, ele vai vencer, ele vai trazer o Beit HaMikdash, e ele vai trazer todos os judeus que estão espalhados pelo mundo. Se ele fizer isso, ele é o Melech HaMashiach. Se ele está nesses critérios, mas ainda não fez isso, ele é candidato a Mashiach. A gente diria até Becheskat Mashiach. Mas não tem como ser alguém que não seja um descendente do rei Davi. Se a pessoa é filho da mãe, mas não é filho do pai, ou seja, não tem como ser alguém que não é filho do filho do filho do filho. Inclusive, a gente está aqui no Brasil, tem na religião do país, né? Eles, no cristianismo que foi trazido da Europa, eles pegaram lá os conceitos da mitologia e colocaram em primeiro lugar. E em segundo lugar, os conceitos judaicos. Na mitologia, para alguém ser o Todo-Poderoso, o Zeus foi com a mulher do anfitrião, que ela era virgem casada, quer dizer, noite de núpcias, e ele violentou a mulher na noite de núpcias e o marido não pode fazer nada. Então isso mostra que ele é Todo-Poderoso, o conceito de Todo-Poderoso da mitologia. Aí eles pegaram da religião dos italianos antigos, eles pegaram em primeiro lugar o conceito do Todo-Poderoso da mitologia, falaram que Deus foi com a mulher lá, que ela era virgem casada, então só pode ser noite de núpcias. Para a pessoa ser virgem casada é a noite do casamento. E fez lá um filho com a mulher do outro, que 10 mandamentos que é proibido fazer adultério, mas é o conceito mitológico da coisa, não é o conceito judaico, em primeiro lugar, é proibido fazer adultério. Aí, em segundo lugar, eles colocam o conceito judaico que eu quero era filho do rei Davi. Eu falo, tá bom, mas não tinha, essa pessoa que vocês estão dizendo que ele era descendente do rei Davi não tinha nada a ver com a família, entende? Não era pai de ninguém lá. Quer dizer, o que é? Então, assim, para você ver, quando eles tentam montar uma religião, inventar uma religião, aí pega uma cabeça de vaca com um corpo de jacaré e rabo de cabra. Então, na prática, voltando para o nosso assunto, no Lot estava a alma da Ruth, porque as almas se ramificam, então cada alma ela tem uma origem, e ela está sempre dentro dessa origem biologicamente. Ela sempre tem que ser o filho do filho do filho. Então, se Lot morresse, a Ruth não nascia, e não ia ter o rei Davi, não ia ter Mashiach. Então, os grandes cabalistas, eles falam que por trás de tudo aquilo estava uma luta entre o lado ruim contra o lado bom,
tentando impedir com que no final do prazo de validade desse mundo tivesse a Geulah, tivesse o Mashiach. Então eles levaram o Lot. Agora Abraão vai lá salvar o Lot também por esse motivo. Lá do culto da coisa é que no Lot está a alma da Ruth, e na Ruth está a alma do rei Davi, no rei Davi está a alma do Melech HaMashiach. Abraão ele faz uma guerra contra esses 4 reis que eram muito poderosos, e a guerra que Abraão faz é sem equipamento nenhum, tudo lá foi surreal, tudo lá foi milagroso. E afinal das contas ele conseguiu salvar o Lot, pegar todas as pessoas e todos os bens que eles pegaram. Graças a Deus conseguiu salvar principalmente o Lot, que era o objetivo dessa guerra. E depois ele fez as contas. Quando a pessoa vai fazer uma coisa normal, dentro dos padrões normais, então está tudo dentro dos padrões normais. Agora, se te acontece um milagre surreal, esse milagre é descontado dos seus méritos, a não ser que o próprio Deus tenha pedido para você fazer isso. Então, no caso de Abraão, depois Hashem vai se revelar para ele, ele sentiu assim que, sendo que ele fez essa batalha contra aqueles 4 reis, e tudo que aconteceu lá foi surreal, foi acima da natureza, então ele sentiu, agora todos os meus méritos já foram, que Deus me fez muitos milagres, já estou sem mérito nenhum, todos os meus méritos lá em cima foram usados. Então, perguntando se tem mais pacote de bolacha em algum lugar? Então Abraão ele está preocupado, o que vai acontecer agora? Ele, coitado, ele perdeu todos os méritos dele. E aí começa vai acontecer que uma coisa muito, muito, muito interessante. A Harad Benimel, depois que aconteceu tudo isso, depois que Abraão fez essa guerra contra os 4 reis e ganhou de maneira sobrenatural, a Harad Benimel, Ayad Bar Hashem el Abraão Bamachzeh. Então Abraão Avinu, agora ele vai ter uma revelação divina, mas vamos ver uma coisa, o que vai acontecer aqui. Ele estava preocupado que aconteceu um milagre para ele, que ele conseguiu vencer aqueles 4 reis, e ele imaginou, agora já recebi todo o meu paraíso, já recebi aqui embaixo nesse mundo. Agora, coitado de mim. E não só isso, o que eu fiz não foi uma guerra. O que eu fiz foi uma aldeia atacando a outra. Então assassinei todos esses soldados, assassinei essas... Então quer dizer, não só que perdi meus méritos, que eu tive os milagres, ainda, olha, eu matei pessoas. Eu vou receber um castigo sobre isso. Então, o que a gente fala para ele, nessa visão que ele teve, a gente diz para ele, Altera Abraão, não fique com medo. Elohim Magen Lach, que eu que te proteja, a sua recompensa vai ser muito grande, quer dizer, tudo o contrário do que você pensou. Ou seja, assim, o que você fez, você me representou, você fez essa guerra por mim, então não só que você não perdeu os méritos, mas ainda vou te pagar por ter feito isso. Você vai ter uma recompensa muito, muito grande. Aí Abraão aproveita agora e ele fala, Abraão, Hashem Eloquim Matiteli, o que você já pode me dar? Eu não tenho filhos. O Ben Meshek Beiti, o da Meshek Eliezer. E aqui o responsável por todos os meus bens, a pessoa que é o meu diretor administrativo, ele é de Damasco, ele é o Eliezer, e ele, por ser alguém de Damasco, por ser um arameu, eles eram os cananeus, eles eram Bnei Ham. Por ser dos Bnei Ham, ele tem um limite espiritual dele, ele não vai ter como ser o meu sucessor. Então ele fala, esse que vai me herdar, o que quer dizer vai me herdar? Ele não está pensando nos bens dele, não está pensando no dinheiro, porque o dinheiro ele pode fazer uma doação antes de morrer,
Ele está dizendo, esse que vai me suceder, depois que eu morrer, quem vai me suceder? Eu não tenho filhos. E o meu diretor administrativo aqui, ele é de Damasco, ele é um neto do Ram, bisneto do Ram. Ele tem um limite espiritual dele, ele não vai poder ser o meu sucessor, não vai poder ser Rebbe no meu lugar, vamos dizer assim. Vayomer Abraham, em li lo natata zera, vem ben beiti oreshati, você não me deu uma descendência, e essa pessoa que ele vive comigo, ele vai me herdar. Então Hashem falou para ele, nessa visão, respondeu para ele assim: ele não vai ser o seu herdeiro, ou seja, o Eliezer de Damasco, ele não vai ser o seu herdeiro, ele não vai ser o seu sucessor. Novamente, herdeiro aqui, quando Deus fala que vai dar para ele aquela terra, que a história começa assim, então quer dizer, o sucessor dele é a pessoa que vai herdar a terra. Então não estou falando sobre dinheiro à vista, cash. Estou falando, quem vai ser o meu sucessor? Ele vai ser o dono da terra de Israel. Então, Deus disse para ele, não vai ser o Eliezer, não vai ser esse, mas vai ser quem vai sair da sua barriga, quer dizer, o seu filho que você vai dar luz da sua barriga, o Irashecha, ele vai te herdar, quer dizer, ele vai ser o seu sucessor, e a terra de Israel vai pertencer a ele, quer dizer, depois a terra que eu te prometi, então já vai passar para ele. Então, detalhe, pequeno detalhe que Abraão talvez não prestou atenção. Deus podia ter falado para ele o que vai sair de você. Por que falou o que vai sair da sua barriga? Ele vai te herdar. Aqui vai ter um detalhe importante. E essa palavra é importante aqui. Porque ela vai ser importante, vai ser outra russa. Então Deus tirou ele para fora, aí tem os Midrashim, levou ele lá para ver as estrelas lá em cima. E Deus falou para ele, olha para o céu e tenta contar as estrelas. Se você conseguir contar elas, assim vai ser o número dos seus descendentes, assim vai ser a sua descendência. E qual foi a reação de Abraão? Ele acreditou em Deus, e Deus considerou isso para ele uma bondade. Deus falou para ele, eu sou Deus que te tirou de Ur-Kasdim, da sua cidade que era Ur-Kasdim. Quer dizer, lá Abraão passou pelo primeiro teste dele, que ele, por rezar, por ter deixado a idolatria e ter começado a ensinar as pessoas a rezar somente para Hashem, jogaram ele num estádio de fogo e ele teve um milagre, mas foi jogado. O milagre aconteceu depois que ele caiu lá. Então isso era um teste. Na hora que estavam jogando ele, no meio do caminho, assim, ele não imaginou que vai ter um milagre. Então foi um teste. Primeiro teste dele. Então, e Deus disse para ele, eu sou o Deus que te tirou de lá, te tirou de Ur-Kasdim, Latet lecha et haaretz hazot lerishta, para te dar essa terra que você vai repassar ela por herança. Vayomer Hashem Elokim. Agora vai começar uma história muito, muito interessante. A primeira promessa que Hashem fez para ele, que quem vai ser o sucessor dele vai ser alguém que vai sair da barriga dele, vai ser um filho biológico dele. Ele acreditou e isso foi considerado para ele uma coisa boa. Mas ele acreditou, acabou, tá bom, você falou, tá falado, eu acredito. Agora, a segunda coisa, quando Deus falou para ele que, olha, eu te tirei de Ur-Kasdim para te dar esta terra, para que você repasse ela por herança, aí Abraão falou, agora, dá licença, Vayomer Hashem Elokim, Bameda, que era Sheina. Aí Abraão falou, agora é coisa séria, agora eu quero um contrato assinado.
Agora, ele perguntou a Hashem, meu Deus, de qual jeito eu vou saber que eu vou receber essa terra e ela vai ser repassada para os meus descendentes? Agora eu quero o contrato assinado. Então Hashem falou para ele, Hashem falou para ele o seguinte, vamos fazer um acordo como os reis hoje em dia fazem. Então imagina, se fosse hoje, na nossa geração, um acordo entre reis, então naquela época, quando dois reis faziam um acordo militar, um acordo de cooperação militar, eles pegavam animais, faziam abate dos animais, repartiam os animais em duas metades, e os dois reis passavam pelo meio dessas duas metades de animais cortados, e o mundo inteiro estava vendo que foi firmado um acordo. Quem atacar aquele país, o outro vai depender, porque todo mundo sabe que foi firmado um acordo internacional. Então agora a gente falou para ele, vamos fazer um acordo internacional entre nós dois, do mesmo jeito que os reis fazem. E a gente pediu para Abraão, para ele pegar uma Eglah Meshuleshet, assim, o pshat disso é uma bezerra de 3 aninhos de idade, de Eis Meshuleshet, uma uma cabra de 3 anos de idade, de Al Meshulash, um carneiro de 3 anos de idade, de Tor Begozal. Tor Begozal, aparentemente, o Tor é um pombo e o Gozal, o pintinho, é um pombinho. Aparentemente é isso. A tradução literal seria essa. Ou seja, assim, o Unclus também, que ele traz a tradução literal, ele vai traduzir dessa forma. Ele, Abraão pegou então a Eglah Meshuleshet, né, a bezerra de 3 anos, que é o cúmulo da força dessa bezerra. A bezerra com 3 anos é a bezerra que ela tem muita energia, que ela é usada para puxar, é um trabalho chamado de dash, para descascar o trigo. Eles amarram nela tipo uma porta e ela fica rodando, é colocado o trigo embaixo dessa porta, ela vai descascando. Então a bezerra, no cúmulo da energia dela, é quando ela tem 3 anos. Depois já começa a perder força. Então, Abraão Avinu fez o abate desses animais, e essa bezerra, depois que ele abateu ela, ele dividiu ela em 2 partes. Bebateram Tambatavech. Então a bezerra, a cabra, o carneiro, e ele vai dividindo esses animais, depois do abate, vai dividindo eles em 2 partes. Bebateram Tambatavech. Beten ish bitro likrat reu, ele coloca uma parte em frente à outra. Betatzipar labatar, o pássaro ele não dividiu. Bereda ait, agora chega uma ave de rapina. Essa ave se aproxima, veio comer essas partes. E agora começa uma história por si só. Está acontecendo aqui o maior milagre possível e imaginável. Está aqui Deus falando com Abraão. Os dois estão firmando um acordo internacional.